Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Planejar Cash. Eu tô aqui com o Bruno, meu co-host mais uma vez, e ele trouxe um convidado muito especial. Eu vou deixar ele fazer a apresentação dele e do convidado e a gente já vai para mais um episódio. Fala, Brunão. Rapaz, hoje eu tô convidado de peso. Negociações foi mais ou menos uns 6 meses para poder vir aqui. Difícil, viu? Mas chegou o dia. Doutor Guilherme Gomes, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí por você aceitar esse convite. Foi difícil, né? Teve que mandar até limousine atrás de você para buscar, segurança, essas coisas. Mas deu certo. É isso aí, Bruno. Obrigado, primeiro, pelo convite. Não podia ser fácil, né? Tem que ter uma dificuldade. Eu sabia Eu já que eu ia começo perder a assim. oportunidade. Mas o mais importante é que deu certo, né? Então, eu te agradeço o convite. É um prazer estar participando aqui. Tomara que a gente consiga agregar bastante, né? E hoje vai ser um bate-papo muito bacana, porque nós temos histórias interessantes do Guilherme com o nosso produto. O Guilherme é meu cliente, né? A gente se conhece aí desde a adolescência. É, estudamos boa parte o mesmo curso, né? O Guilherme seguiu a carreira, eu não. E o Guilherme, acho que desde quando eu trabalho com consórcio, a gente já tem uma relação dessa Sim, questão, né? já tem bastante tempo. Então, o Guilherme já tem, sua irmã foi contemplada conosco, né? Vendeu a carta, ganhou dinheiro. O Guilherme já comprou carta contemplada nossa, já comprou carta para contemplar. E vai ser uma história bem bacana, cara. Queria que você começasse falando aí, inicialmente, contar a sua história para nós, abrir esse espaço. Quem é o Guilherme? Como que o Guilherme fez para chegar aí? E o que que o Guilherme acha disso tudo? Investimento, planejamento, né? Como que foi isso na sua carreira para você chegar onde você chegou? Vamos lá. Então, eu sou o Guilherme, né? Como você já falou. Sou advogado, somos conterrâneos, né, de Monte Carmelo. E vim para Uberlândia em 2008, salvo engano. E vim para estudar. Ixi, que a fase era complicada. Inclusive foi a fase, né, que a gente aprontava bastante, né, Bruno? Mas vim para estudar e formei. E aí comecei a trabalhar, né? Trabalhei muitos anos aqui em escritórios. Depois acabei montando o meu escritório. E hoje nós estamos aqui, tem um escritório, né, que é o Gomes de Guiara Advogados Associados. E a gente atua aí já há quase uma década, né, com direito empresarial, atendendo aí diversas empresas de Uberlândia, e região. E à medida que a gente vai trabalhando, né, vai constituindo família, vai começando a ter algumas preocupações a mais, né? E aí foi nesse momento que a gente conseguiu se aproximar mais dentro da questão do consórcio, né? E aí foram várias negociações que a gente teve Tem ao longo até dos últimos anos. planejamento novo que tá chegando aí, que eu tô sabendo aí, que tem um negócio de você trocar o apartamento, a casa, sei lá, que a gente tinha começado a falar. Nós vamos assinar hoje, tá? Já Aqui, tá é pronto. aqui, né? Mais 6 meses de O negociação, que não é negócio, fácil, o não. negócio é tudo ao vivo aqui. Aqui é sim. Ô Gui, eu vou chamar de Gui porque eu costumo, né? Eu já acostumei, né? Não tem como eu te Claro, chamar de Doutor Guilherme aqui, não, fica viu, à velho? Tem, vontade. tem jeito não. Deixa eu te falar uma coisa. Nós já tivemos experiência com alguns convidados aqui e eu sempre gosto de ouvir, principalmente você que é advogado da área empresarial. Cara, o que que é a maior dificuldade hoje do empresário na sua área? Como assim, o principal dificuldade do empresário hoje para crescer uma empresa? Porque eu percebo muito que os empresários não olham para o lado jurídico. É só quando dá pau, né? Quando dá algum problema. Qual que é a dica que você dá hoje para um empresário que está começando, para um cara que está numa escalada, nessa questão já abraçando a sua causa? Bruno, a gente percebe que muitas das vezes, principalmente dentro da parte empresarial, às vezes você visita um cliente, troca uma ideia com ele, e num primeiro momento, o cliente, o empresário de forma geral, ele vê um advogado, ele vê um escritório como um custo. Ele vê como um prejuízo. Para que eu vou pagar um advogado? Eu não tenho problema. Mas às vezes ele tem um problema que ele nem sabe que ele tem, né? A gente fala muito que não ter problema, não ter processo, não significa que você não tem passivo. Às vezes esse passivo ele ainda não se apresentou na sua empresa, né? Mas você pode estar fazendo alguma coisa errada que em pouco tempo, curto, médio prazo, ele pode trazer para você um problema grande.
Então, o que que acontece? Às vezes, o empresário, ele pensa em várias questões do negócio, né? Eu preciso de crescer, eu tenho que faturar, eu tenho que aumentar meu portfólio, eu tenho que captar novos clientes, mas ele não se preocupa com a segurança jurídica desse crescimento. E aí, esse crescimento, às vezes, desordenado, sem uma segurança, lá na frente, às vezes, ele custa o próprio negócio. Mas, muitos ainda veem como um custo, como um gasto desnecessário. E, na verdade, não, a gente vem para somar com o empresário. A gente vem para agregar, da mesma forma que um contador, da mesma forma que um bom gerente, que um bom comercial, que um bom financeiro vem para agregar, o jurídico vem para agregar, para dar segurança nos contratos, nas negociações e dar para ele a tranquilidade de trabalhar. Eu falo muito com meus clientes o seguinte: quando chega um contrato na sua mesa, um documento para o empresário assinar, ele não tem que parar o tempo dele de empresário para ficar relendo aquilo ali. Ele Tá tem que ter um certo. setor Não para tá isso. certo. Não, mas eu não entendo isso aqui. Esse termo para mim é novo. Não, ele tem que saber o seguinte: aqui já passou na mão de alguém do meu departamento jurídico que eu tenho confiança e que já fez o melhor para mim. E se ele falou que eu posso assinar, eu vou assinar. Porque ele tem que focar no que ele é bom. Ele é bom para ser empresário. Então, mais ou menos Pô, isso. Que isso, hein? Guilherme, eu gostei muito dessa analogia que você falou, que o empresário ele não olha para o jurídico como um investimento, ele olha mais como um custo. E trazendo uma relação para o consórcio é da mesma forma, ninguém acorda querendo fazer consórcio, porque consórcio ele é um meio para um fim. E eu queria uma visão sua, agora entrando mais nessa parte financeira da empresa agora, da mesma forma que o empresário ele olha muito para o jurídico como um custo, como que fica essa relação também financeira barra jurídico? Porque eu vejo muito empresário, às vezes, tendo alguns problemas financeiros, e quando vai ver, isso começou num problema jurídico lá atrás, que talvez ele negligenciou, que foi aquilo que você falou. Como que você enxerga isso? Como que você costuma orientar os empresários a antecipar isso para não acontecer esse problema grande que você falou que acontece no curto e médio prazo? Quando a gente pega na advocacia, por exemplo, a advocacia mudou muito ao longo dos anos. E eu acho que é basicamente também, trazendo isso para dentro do consórcio, mudou muito a relação, né, de investimento, a relação de aquisição de propriedade, e o consórcio teve uma entrada muito forte nesse segmento, né? Aí você era profissional liberal, agora você é CNPJ. Isso. Então, Aí por mudou. exemplo, antigamente a advocacia você tinha aquele cara tradicional que ficava atrás de uma mesa e que alguém ia bater na porta dele procurando um serviço, né? Hoje não. Hoje o advogado ele cria a oportunidade dele, ele cria o espaço Virou um dele. vendedor igual nós, né? Sim, somos, cara. É, Eu, a todo momento eu vendo a minha imagem, eu vendo o meu trabalho, eu vendo o escritório, eu vendo um serviço, entendeu? E nada melhor do que você atuar preventivamente. Porque uma coisa é você me procurar e falar assim: Guilherme, acabou de chegar esta demanda, eu tenho esse problema e eu preciso de resolvê-lo. Igual o cara quer contemplar para amanhã, né? Exatamente. Eu vou falar o seguinte: perfeito. O que você tem de documentos? O que você tem para respaldar a nossa defesa? Eu vou trabalhar com aquilo, correto? E pode ser que a sua documentação não seja boa. E aí, infelizmente, eu não vou conseguir fazer um milagre. É a mesma coisa do consórcio. Eu preciso para agora. E a minha primeira relação com o consórcio foi assim, né, Bruno? foi. Preciso de uma carta para daqui 30 dias. Eu falei, então foi Ela me, essa. ela me custou mais caro. Lógico. Por quê? Porque eu não me programei para ela, né? Me custou. Mas naquele momento, para mim, foi interessante. E aí bate certinho com o que você falou, entendeu? Quando o cara não se previne, ele vai pagar mais caro porque tem que Exatamente. resolver a demanda. É a mesma coisa do nosso negócio. Exatamente. Quando o cara quer rápido, ele vai ter que dispensar mais dinheiro ali na hora, aportar mais dinheiro. Exatamente. Muda nada, cara, essa questão, só muda o ramo. Exatamente. Então, da mesma forma que no jurídico, aqui no consórcio, esse planejamento, ele te custa menos, ele te permite um resultado muito melhor, você consegue alcançar a meta que você se propôs de uma forma mais tranquila, e a coisa vai fluindo, né? Então, isso acontece, fazendo essa analogia, né, entre as áreas, justamente, às vezes, as pessoas deixam a coisa acontecer, Uhum, e quando fala, preciso disso, aí vai custar mais caro. O- Em todos os aspectos, em todos os sentidos. que bacana. Gomes Aguiar, advogados associados, já é um sucesso. Mas Graças a Deus. se não der qualquer zebra lá, você tá contratado, tá? Uai, vamos lá. Isso aí, você Tem já- tempo ruim, não. eu vou contar uma história interessante desse rapaz aqui, porque se todo mundo fala de cliente, nós vamos entrar numa parte agora que até a gente estava conversando antes aqui da gravação, o Guilherme já foi contemplado e não levou. Sabia disso?
Mentira. Tava nem lembrando. Lembrança ruim. Você sabia que o Guilherme foi o seguinte, deixa eu contar a história do desplanejamento, né? Eu acho que foi uma história bem bacana. O final é muito bacana. O Guilherme me ligou um dia, ele já tinha, a gente já tinha envolvimentos com consórcio, a família dele faz consórcio comigo, a irmã dele é cliente nossa, o tio foi cliente, então assim, nós já temos uma relação bacana, né? Todos nós se conhecemos desde adolescentes lá, né, na cidade. E o Guilherme falou assim, cara, a minha esposa tá grávida, né? E eu preciso de comprar um carro quando minha filha nascer. Eu falei, então, vamos pôr aí que nós temos 9 meses, né? Se tudo der certo, aí 9 meses. Eu falei, cara, dentro de 9 meses eu tenho que comprar esse carro. Mas no início ele chegou louco, né? Eu preciso, cara, tem 30 dias e tal. E aí eu mostrei o cenário pra ele e falou assim, não, vamos recalcular essa rota pra dar certo de quando ela nascer. E assim fizemos. Fiz um levantamento, a pesquisa e tal, fechamos o negócio. E eram 2 cotas, né? Que a gente ia fazer uma junção para comprar esse carro. Cara, o Guilherme nunca atrasou a parcela. Mas ele passou batido numa. E o dia que ele passou batido numa, eu não tinha. Como ele não tinha o costume de atrasar, eu nem olhei. E só que quando eu vi a pedra, eu já tenho a planilha tudo dos clientes, né? Eu bati o olho, Guilherme, foi assim, liguei pra ele e falei assim, irmão, você vai ser contemplado e tal, vai dar tudo certo, tal, não sei o que. Ele falou assim, não, bom demais, não sei o que, mas eu não paguei o boleto. Nossa. Aí eu falei assim, você tá brincando, cara, não, vou te matar um negócio desse, cara. E eu fiquei louco na época. Aí, não, mas como é que foi? Eu falei assim, ó, primeira lição você já aprendeu do consórcio, né? Não adianta, infelizmente não deu. Né? Mas posteriormente a gente conseguiu contemplar e o melhor de tudo, a última cota a gente ficou meio pressionado, porque tava chegando a hora, velho, e não saía. E eu falei, não, cara, vamos segurar a onda, vamos segurar a onda. A gente aumentou um pouquinho ali o lance, ela bateu no suplente ainda, e foi 1 mês depois que a filha dele nasceu, que deu tudo certo, né? Que inclusive depois nós vamos divulgar a foto do carro da. Como é que é o nome da sua filha? Da Laura. O carro da Laura, né? Porque o carro é dela, né? Não é dele, né? Então, nós vamos divulgar isso e foi muito bacana. E aí, eu até queria que você, já que você lembrou, a gente lembrou desse caso aqui, porque assim, todo mundo aqui, às vezes não imagina como que é o sentimento de uma pessoa de tanta frustração quando isso acontece, né? Porque você tá planejando um negócio e a gente só filma e só mostra foto da felicidade do povo e tal. E aqui no estúdio tem gente aqui que é cliente nosso que precisa aprender essas coisas também, né? Que pode acontecer. Conta aí pra nós, cara, como é que foi essa notícia, tanto a ruim e depois a boa, né? Porque a parte boa... Antes de você contar, Guilherme, primeiro, um ponto muito interessante, porque o Bruno falou que você não tinha um costume de atrasar. E, tipo assim, quando um cliente ele atrasa o boleto, a gente já sabe os motivos. Ou é porque teve realmente um imprevisto, ou é lerdeza, enfim. Mas conta pra gente, cara, o que aconteceu também antes? Porque você falou assim, não, por que eu não paguei? Será que eu esqueci? Será que não tinha... Então, conta esse antes, o momento e o pós, o sentimento. Porque isso daí é um negócio que nós vai fazer um corte, nós vai patrocinar esse trem no Instagram, porque o povo acha que isso aqui é gatilho de vendedor de consórcio. Mostrar o inadimplente, ó. Eu já conversei com o meu jurídico antes, pra mim expor sua imagem, tá? Tudo vai custar um dano moral. Exposição a ridículo aí. Cara, mas foi o seguinte, a minha parcela vence até hoje, né? Tô dia 20. E ela tava na minha cabeça, dia 20. E não era débito automático, não. Aí eu recebi o boleto, né? E fazia o pagamento todo dia 20. E eu não sei o que aconteceu, cara. O dia 20 tava numa sexta. Esse dia 20 específico. E na minha cabeça, dia 20 tava dando final de semana. E eu coloquei na programação de pagamento na segunda-feira. Você pagou, só que pagou. Não, eu paguei. Só que quando o Bruno me ligou, já tava pago. Só que eu paguei na segunda, que tinha sido 21, 22, 20, 21, 23. Aí ele me ligou. Já tava pago. Eu tinha um descuido. Só que aí eu falei assim, cara, você não sabe o que aconteceu. Porque eu já sabia que se fosse contemplado dava problema, né? A senhora que me ligou, né? Eu falei, você não acredita, cara. Eu atrasei esse boleto. Aí na hora,
Não, depressão total, porque foi bem, e assim, foi bem na véspera já. Não lembro exato o tempo, mas assim, minha menininha nasceu em março. E, salvo engano, isso aconteceu E já tinha uma contemplada, na verdade, viu, Gui? Dezembro ou janeiro. Uma já estava contemplada, cara. Então a gente já queria. A outra já faltando era. só ela. E Nossa, a gente tinha dividido a carta. que matar Porque esse assim, o que que acontece? A gente não. Pelo menos assim, eu não tive oportunidade de estudar finanças, né? Planejamento. É, A eu gente vem aprendi de cidade tomando pequena, família humilde, simples. Então, você não tem uma educação financeira, né? Você vai aprendendo, né? Aos poucos, né? E aí, lá atrás, lá em 2020, eu fui comprar um apartamento e aí eu desfiz de um carro que era da minha esposa. Na negociação, beleza, ficamos com o veículo. E aí, pra nós, estava atendendo perfeitamente. Falei, cara, não vou comprar outro carro, não vou ter gasto à toa, porque não precisa de 2 carros, né? E fui ficando. Aí minha esposa engravidou. Devia ter feito um consórcio lá em 2020. Isso. Aí, minha esposa engravidou, aí eu falei, cara, eu vou organizar mais um carro, porque agora a agenda nossa não vai bater, né? Eu vou para um lado e o outro, menino. Mas falei, cara, eu não vou desfazer de nada agora para comprar outro carro. Esse vai ser no consórcio mesmo, quero nem saber. Mas aí eu procurei o Bruno antes, fizemos a programação. Falei, ó, a minha expectativa é isso, eu vou precisar de uma carta de mais ou menos isso. Então, eu quero contemplar. E aí nós sentamos, eu lembro direitinho, lá no escritório. Falei, Bruno, eu preciso dessa carta contemplada em 12 meses. Daí pra frente você se vira. E contemplamos no período, né? Mas ainda tivemos. Contemplamos em 13. Contemplamos em 13, mas tivemos. E assim, tivemos esse problema que foi. Mas culpa sua, porque a era pra contemplação. contemplar antes, entendeu? Era pra estar contemplar pronto antes. lá com 6, 7 meses. A culpa é dele. Exatamente, mas ele tinha que estar atento lá e ter feito esse pagamento pra mim. Eu reembolsava ele, né? Eu não sei. E ele, só uma dúvida, essa cota foi contemplada sorteio ou lance Não, normal? fixo. Fixo. É, Caraca. entendeu? Mas saiu assim, exatamente conforme nós planejamos. Valores, tudo. Valores que eu fiz de aporte, tudo foi do jeito planejado. Mas era para ter saído antes. Demorou um pouquinho mais, porque realmente. Eu não me lembro certo, mas eu acho que quando teve esse problema da data do pagamento, não sei se foi. Foi no final do ano, novembro, dezembro. Ainda tinha um prazinho, mas aí falou, vamos voltar. Ele falou, não, Antes de você falar da sua alegria, é só pra fazer um parênteses só um mesmo. corte, ô Bruno. Depressão, total, né? Porque aí Essa eu tava com uma contemplada e ele falou, cara, você foi contemplado. Eu falei, mas tem uma notícia ruim pra te dar. Eu paguei esse boleto. Geralmente quem dá notícia ruim sou eu, né? Então... Essa foi sua primeira experiência com consórcio? Não, aí nós tivemos um também em 2022, né? Que foi o primeiro consórcio mesmo de veículo que eu tinha feito com o Bruno. Nós tivemos em 2022. Só que esse foi um pouco diferente. Esse foi um que eu fiz só a negociação e falei, cara, eu preciso de uma carta de consórcio para me finalizar isso aqui. E aí liguei pro Bruno. Foi um complemento. Só que foi um complemento. Mas aí essa primeira foi, Bruno, eu preciso de uma carta, eu preciso do dinheiro liberado na conta em 30 dias. Aí vamos Aí pra ele falou, só isso? Você precisa? Mais nada? Eu falei, só isso, 30 dias. Mas aí, como foi minha primeira experiência com o consórcio, logicamente não foi a melhor negociação. Ela foi a negociação que eu precisava, deu tudo certo, resolvemos o que tinha que resolver. Mas financeiramente não foi o melhor, porque realmente foi um negócio, né? Aí foi onde... supetão e em cima da hora. Foi onde a gente entra falando o quê? Gui, vamos fazer um negócio mais assim e tal, para um próximo. Mas só que não adianta eu falar nada se o cara não abrir, se o cliente não abrir a mente para isso. Exato. E ele foi muito aberto desde então, né? Ó, não foi tão bacana, porque realmente, a hora que a gente faz os cálculos e tal, eu falei assim, pô, cara, isso aqui não foi legal. Por quê? Porque tava com pressa. Uhum. E aí não teve planejamento nenhum, teve só o que? Resolver um problema. Isso não é um planejamento. Não, então vamos fazer esse outro planejamento. Mas só pegando um parêntese, antes de você contar pra gente como que foi quando eu te dei a notícia, olha que loucura, né? Quando a gente faz um planejamento para o cliente, a gente tenta fazer com que ele seja contemplado o mais rápido possível, com menos dinheiro e que se adeque tudo o que ele quer. No início do grupo do Guilherme, a gente estava focando mais em uma parcela mensal, mas nunca tirando a atenção da questão também do prazo para acontecer. Foi um pouco ousado da minha parte o grupo que eu escolhi, foi porque as outras opções que eu tinha dentro de período saía muita parcela que era confortável para ele. Então o que eu fiz? Eu fracionei o projeto em 2 cotas, porque eu falei assim, cara, se eu conseguir contemplar uma com o mínimo possível,
eu vou dar tempo para ele ganhar um dinheiro pra gente aportar mais se a outra demorar. Então eu fiquei com a carta na manga. E foi justamente o que aconteceu, porque uma foi no fixo, outra foi no livre. E aí na hora do livre eu vim estudando o grupo, porque ele, a cada vez que ele ia numa consulta com a mulher dele, ele me ligava, ó, faltando tantos Mandava meses foto e do tal. ultrassom. Eu não tinha pressão ali, não era nada disso. Ó, minha filha vai nascer, aí eu falava assim, não, peraí, deixa eu olhar e te dar um feedback. Aí eu olhava, tava muito concorrido, o mesmo lance que a gente tinha, que era o fixo. E eu comecei o quê, cara? Olhei o histórico do grupo nos lances livres, e aí eu vi que ele tava tendo uma queda. Eu falei, cara, se aguentar mais 2 meses de queda, eu pego. Entendeu? Que ele baixou. 2 meses de queda, tá, tanto que aí o lance que nós demos era um lance 7% abaixo de quando ele queria. É muita coisa, entendeu? E aí no primeiro ele ficou longe, no segundo ele ficou no suplente, só que a hora que eu vi o número de contemplado e a turma não ia. Geralmente não é todo mundo que paga os lances. Eu falei, Pê, posso segurar aí que ela vai subir. Ô, cara, subiu duas, a dele era a primeira. Entendeu? E aí, a hora que aconteceu isso, eu falei, nossa, assim, pra nós que fazemos todo o projeto, que pesquisa, porque as pessoas talvez não saibam que para fazer um consórcio com um projeto estruturado, com previsibilidade, a pesquisa de grupo, a análise do grupo ali profundamente, o último ano do grupo, como que ele tá, e não só o último ano, o que virá pela frente, porque o ano existe picos de lances, né? E quem trabalha com projeto estruturado em consórcio sabe que em determinadas épocas do ano os lances sobem, outras abaixam. E o consórcio a gente fala que é esse risco do gráfico, os lances. E a gente traça uma linha no meio. Uma hora ele tá no alto, mas você traça uma linha no meio, ele vai dar abaixo e vai pegar ali no que a gente fez. Isso aí é bacana, ô Bruno, porque eu acho que assim, o consórcio hoje, a forma que você trabalha, é como eu atendo os meus clientes, vamos falar assim. É personalizado, entendeu? Porque o que que é o ponto? É, a gente vem, com certeza que vocês já tiveram isso, vem de más experiências com consórcio. Sim. Antigamente a experiência não era boa, mas por quê? Por conta do atendimento. Porque às vezes você ia no banco, As promessas, fazer uma conta, pegar um crédito, enfim. E empurrar. o cara tinha que bater meta e ele te empurrava um consórcio. E você fazia aquele consórcio, porque você estava fazendo alguma operação ali. Mas aquilo ali, cara, o cara te vendia um consórcio. E quem que acompanhava aquele consórcio pra você? Cara. Deus. Era na sorte. E aí, você escutava e a gente já passou por isso. Cara, eu tô pagando um consórcio há 4, 5, 6, 2, 3, 4 anos e nada. A minha relação com o Ariel começou assim. Aí a pessoa desgosta. Eu, até falando nisso, eu tinha um certo preconceito com consórcio. Tanto é que o Bruno brincou, né, que foi 6 meses de negociação e realmente ele me visitou no escritório. Eu falei, cara, mas... Porque a experiência não era boa. Eu falei, cara, eu vou pôr mais uma parcela aqui no mês, ficar pagando, isso não contempla. E pra contemplar daqui sei lá quanto tempo, não vai fazer sentido. E aí eu fui, né, conversando com o Bruno, a gente já se conhece, tem confiança um com o outro, tem liberdade. E eu fui vendo que o atendimento realmente ele era personalizado. Aí tivemos a primeira oportunidade lá em 22, falei, cara, você consegue me atender? Resolveu. Depois, não, agora eu quero fazer, mas agora eu vou fazer uma planejada. Eu quero sim. Porque quando você faz a planejada, nós conseguimos sentar e eu falei, cara, eu preciso desse crédito. Eu não quero uma parcela superior a isso. E eu quero, dentro desse tempo, a gente conseguir resolver. Então a gente foi tentando alinhar. E lógico, sempre muito transparente, eu acho que isso é importante até para quem nos ouve, né? Sem garantia, né, Bruno? Sem garantia, sim. A gente sabe que não tem como o Bruno chegar lá ou qualquer empresa de consórcio. Você vai estar contemplado nos 12 meses, porque não funciona assim. Você tem várias situações que podem acontecer aí que a coisa pender para outro lado. Mas muito transparente. E aí, pelo menos assim, nós já fizemos aí 2, 3, eu acho que umas 6 cartas de consórcio e vamos fazer a próxima agora, né, Bruno? Já tá pronto aqui pra assinar. Mas a gente viu que realmente no planejado ali, organizando, tende a sair dentro daquilo que você estava programando. E aí, cara, ficou muito bom, porque você consegue fazer bons negócios, você economiza. Às vezes você não economizou tanto no capital em si que você vai dispor, mas você economizou de parcela. Então, uma parcela que às vezes a pessoa gastaria em uma parcela de financiamento, ela suporta 3 do consórcio, 2.
Ao invés de comprar um determinado bem, ela compra 2 ou 3, foi investimento. E por aí vai. A minha irmã fez uma carta e foi contemplada no sorteio, não foi dela? Eu comprei a carta dela, ela foi contemplada no embutido, eu comprei a carta dela pra comprar o carro da minha mulher. Exato. Fez sem compromisso, o propósito dela não era Aí ela fez trocar nada naquele ela tem momento. mais duas. Exatamente. Eu tinha feito, falei com ela, faz, vai pagando. Se contemplar, se tiver interesse de utilizar, se utiliza. E ela foi pagando, contemplou, vendeu, ganhou dinheiro, fez outras 2 cartas, tá pagando. Patrícia me manda mensagem e fala assim: ó, você não dá lance aí não, porque eu não quero, não tem dinheiro agora não, vou pagar. Eu falei, eu tô metendo bala aqui. E Gui, só mais um detalhe aqui. Acho interessante quando você fala dessa questão aí do planejamento, porque, cara, o consórcio é para quem não precisa, entendeu? Hoje você não precisa. Você precisa rápido, cara, corre atrás de um financiamento, resolve sua vida. O consórcio é para quem realmente não precisa do crédito agora. E ele só é barato porque ele não é imediato. O imediatismo dele ou custa ou é sorte. Uhum. E aí eu te pergunto, já fez outro consórcio para trocar a BMW? Nós vamos fazer agora. Então pronto. Então pronto. Ô, Guilherme, entrando nesse assunto que você falou da sua irmã, que ela contemplou, teve lucro e tudo mais, vocês aí, amigo do Ariel, o Ariel teve aqui com a gente gostou muito da mentalidade dele, que ele é um cara muito investidor. Sim. E eu tô gostando de vocês da área do direito, vocês advogados, vocês têm uma mentalidade Você é boa. o terceiro advogado vem aqui. Vou começar a prospectar só advogado agora. Mas vamos lá. Cara, como que é as suas estratégias de investimento? Hoje você tem um portfólio de investimento, você vai só na linha do consórcio, você vai mais em aplicação. O que é o seu modelo mental e como que você põe isso em prática hoje no seu dia a dia? Às vezes até na pessoa física, na jurídica também, como que você organiza tudo isso? O Uriel é amigão, né? Meu também, nós somos parceiros de longa data. Eu conheci vocês juntos, né? O Ariel é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho dele, a gente é amigo de muitos anos, moramos junto aqui. Nós formamos junto, eu e o Ariel. Fizemos direito junto. Bacana. E realmente, o Ariel, ele é bem investidor, ele tem uma visão muito bacana, bem estratégica, sabe? Eu, particularmente, eu não tenho muita facilidade e muito conhecimento do mercado financeiro, investir em bolsa, ações, essas coisas. Eu sou meio conservador porque eu não entendo muito. Então, por exemplo, eu até brinco com algumas pessoas da família, eu não consigo pegar o meu dinheiro e falar assim, vou investir tudo em ação, igual tem várias pessoas que tem hoje, né? Quase que 100% do patrimônio está em ações e em investimentos. E eu gosto da coisa mais palpável. Então, assim, hoje o que eu invisto mais é imóvel. Então, tô com dinheiro sobrando aqui, o que eu vou comprar? Para investimento. Eu vou comprar um terreno, vou comprar um apartamento, né? Então, porque é algo que eu tenho mais conhecimento, que eu acho que é mais difícil alguém me passar a perna, que é mais difícil eu perder e tá mais seguro, sabe? Ninguém consegue te tomar na mão, Exatamente, né? Exatamente. E segurança patrimonial, né? Pra você, pra Exatamente. sua família. Cara, que legal. E de onde que veio essa mentalidade sua? Foi algo que você já desenvolveu? Já vem de família? Como que é esse... Tipo assim, vou te dar um exemplo. Eu sempre falo do meu avô. O meu avô, ele é um dos cases, assim, mais sensacional que tem dentro da minha família. Porque ele, desde pequeno, ele já trabalhou de servente, depois virou pedreiro, depois virou mestre de obra. Hoje ele derruba esse prédio aqui e constrói de novo se precisar. E ele sempre construía casa, né? E na época, quando eu era pequenininho, eu sempre ficava com aquilo na cabeça. Eu falava, não, meu avô tem caminhão, tem oficina, e o negócio que ele mais ama na vida é tal de construção. E aí, um tempo atrás aí, perguntei pra ele, muito bem de vida já, tipo assim, INSS pra ele nem faz diferença na aposentadoria, só pra você ter uma ideia. E eu perguntei pra ele, falei assim, vô, tem quanto tempo que você já tá aposentado? E quando eu fiz essa pergunta, eu não queria saber a aposentadoria de INSS, que isso aí eu já sabia que tinha mais ou menos uns 10 anos que ele tava aposentado, mas eu queria saber geral mesmo. Ele pegou e falou pra mim, falou, David, eu já tô aposentado, já tem 40 anos. E aquilo ali veio um choque de realidade na minha cabeça. Eu falei, uai, vô, como assim? Ele falou, não, meu filho, cada casa que eu construía, eu colocava pra alugar. Porque cada aluguel era uma aposentadoria pra mim. Se for converter isso pra INSS,
É basicamente isso, né? Só que hoje ele tem várias casas de aluguel, Uhum. entendeu? Então, ele sempre foi um exemplo muito grande pra mim nesse sentido. Primeiro, ele era um cara muito trabalhador, um cara que ele não colocava, não se apoiava em circunstâncias, em governo, em mercado, em nada. Ele sempre fazia o dele acontecer e hoje ele tá desfrutando uma vida, cara, que isso vai desaguar nos filhos, nos netos, nos bisnetos, e eu queria entender como é que foi isso na sua vida também. Se você tem, se isso já veio lá da base ou se é algo que você desenvolveu agora, depois É dos uma seus estudos e referência, tudo. né? Sim. Então, a minha família são pessoas humildes, né? Simples. Família, tanto a minha mãe quanto meu pai veio da roça e a gente sempre cresceu escutando aquele ditado. Carlinha é figura, hein? É, Nossa. eu sempre cresci escutando aquele ditado que, por exemplo, de terra, quem compra terra não erra, né? E a minha família teve uma relação, né, muito grande com imóvel rural, imóvel urbano. Então a gente foi aprendendo um pouquinho, né? Estamos aprendendo até hoje, lógico. E fomos vendo essas sacadas, né? Às vezes você compra um imóvel ali que está numa oportunidade bacana, barata, ali você consegue fazer um imóvel comercial, residencial. Se você vai vender, você vai ganhar dinheiro. Se você não vai vender, você vai alugar, você vai ter uma renda. Então, assim, começou isso de família, né? De venda ali, as famílias, os X fazendo as coisas acontecer. Mas tem um ditado que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, assim, hoje, e até dentro da minha área profissional, então a gente atende muitos clientes que são empresários, são pessoas que já têm, né, uma estabilidade financeira muito boa. E aí a gente dá o suporte jurídico para essas pessoas dentro das negociações que eles vão fazendo. E aí você vai vendo ali muita sacada, né, do pessoal nessa área imobiliária, nessa área rural, né? E você vai tirando o que tem de bom ali e vai trazendo e vendo de que forma que você vai também fazendo com que a sua programação ali possa, às vezes, se adequar àquilo. E aí o que eu penso, o Dave, INSS para mim, por exemplo, esquece. Primeiro, pelo tempo, né? Se eu fosse aposentar pelo INSS, eu vou estar gaga pelo tempo. E dois, que assim, o que eu penso? Eu preciso eu quero ter lá na frente a condição de vida que eu tenho hoje, no sentido assim, lá na frente eu quero ter condição de viver uma vida boa, de dar uma condição boa para minha filha, para minha esposa, de ter condição de viajar. Mas vai chegar um tempo que às vezes eu não vou ter disposição física para trabalhar da forma como eu tenho hoje, né? Ah, não, mas eu tenho um escritório, ele vai continuar, ele vai seguir, mas eu quero em algum momento desacelerar, que foi a sacada do seu avô. E como que eu vou fazer para lá na frente eu ter essa capacidade, né, de uma renda passiva, sem eu ter que estar na frente todo dia lutando e fazendo aquilo acontecer? Eu, particularmente, hoje, eu vejo que o investimento aí no setor imobiliário, de um modo geral, e aí você vai ter inúmeras oportunidades, eu vejo que ele é uma alternativa excelente para quem quer ter isso lá na frente. E dá para você começar devagarzinho agora. Você não precisa ter milhões na conta agora para você começar a fazer isso. Você fazer um consórcio, cara. Você faz um consórcio, esse consórcio sai, você compra um terreno, por exemplo. Eu compro um imóvel e aluga, Ou ele te compra, a paga. depender do valor, você compra o imóvel e aluga. A depender do tempo, daqui a pouco aquela carta sua está contemplada, você não vai vender aquele imóvel, às vezes você vai fazer outra carta, vai jogar nele e vai comprar outro. Olha que doideira. Sabe uma sacada que eu dei para um cliente esses dias? Assim, ó, fenomenal. Ele vai fazer um consórcio de imóvel, pagar metade da parcela, e o objetivo dele vai ser a alavancagem financeira. Ele vai levantar aí aproximadamente R$80 mil numa das cotas que ele quer fazer. Só que aí, na hora da contemplação, ao invés dele pagar a parcela dobrada do consórcio, ele vai pegar esse capital que ele levantou através de consórcio, na venda da carta, e vai arrematar imóvel de leilão à vista. E aí o imóvel vai gerar um outro ganho de capital, porque o negócio dele é compra e venda. Então ele sempre vai fazendo alavancagem financeira e os próprios consórcios vai financiando isso para ele. Com certeza. Entendeu? E aí um ou outro ele pega, põe para alugar, e aí aquilo gera renda. Outro ali ele põe, por exemplo, em galpão, que ele também gosta muito de mexer com galpão. Então eu também sou muito nessa linha, cara. Eu acho assim, em Bitcoin, ação. O que eu acredito? O mercado financeiro, ele é a mesma coisa você chegar no final da festa. Porque o mercado financeiro, você pega uma ação, um fundo imobiliário, ele é só o reflexo do mercado tradicional em volta. Por exemplo, você pega um galpão lá, que a Magalu tá pagando aluguel. Aí você recebe dividendos ali daquele galpão. Uma fraçãozinha pequena. Mas vamos lá, quem é que tá ganhando a maior fatia do bolo ali? Não a construtora que construiu aquele negócio? Então eu sempre acho que
o investidor que vai lá na base, ele é o que mais está sendo beneficiado. Entendeu? Então eu também sou muito dessa linha. Eu acho que o mercado imobiliário hoje é o melhor caminho para você construir patrimônio com segurança e também ter um retorno financeiro muito agressivo se você souber fazer da maneira correta. E se você tiver a sacada de consórcio, você nem descapitaliza, é só pagamento de parcela. Acho que cada pessoa tem um perfil, né? A gente tem pessoas mais arrojadas, né? Você tem pessoas mais conservadoras. Eu não critico quem gosta do mercado financeiro, porque realmente tem gente que entende e que ganha muito dinheiro com isso, né? A gente sabe disso, tem inúmeras pessoas aí. Mas para quem não tem esse conhecimento e quer uma pessoa um pouco mais conservadora, por exemplo, eu não me sinto à vontade de dormir e falar, cara, eu tô com 2 milhões de reais hoje em ação da empresa X. Aqui você acorda amanhã, a bomba daqui, o negócio derrete, você tem que vender, compra de outro, troca daqui, faz isso para aquilo acontecer. Ah, não que o imóvel, você não está sujeito a uma desvalorização, alguma coisa, mas nunca dessa forma. Não é agressivo, e outra né? coisa, tá ruim demais, é meu. Ponto, acabou. Vou lá, passo a chave, passo o cadeado, ninguém passa para dentro, é meu, de O cara é do Monte Carmelo mesmo. Não, então... Não, mas, assim, eu vejo realmente o mercado imobiliário como uma forma de te trazer uma aposentadoria bem mais novo, com segurança e algo que ninguém te tira. E tem um negócio, né? Quando vocês falam aí do mercado financeiro, né? Do mercado imobiliário. Cara, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Vou até repetir, porque talvez o Gui ainda não tenha ouvido eu falar isso. O consórcio é a melhor ferramenta financeira do planeta. Entendeu? É uma ferramenta que ela abre um leque de opções para que você vai fazer amanhã ou depois. Eu vou fazer quando eu contemplar. Eu vou construir, comprar, eu vou reformar, eu vou adquirir imóvel comercial, urbano, enfim, o rural. Eu vou levantar capital sobre o meu próprio imóvel, né? Que esse capital eu vou reinvestir nisso, naquilo. E quando você contempla, a gente abre esse leque para o cliente que às vezes nem ele não sabe. Porque hoje tem até possibilidade de você vender carta contemplada e ganhar dinheiro. E esse dinheiro pode ser... A gente fez um cálculo, teve um cliente meu que foi sorteado aí, um médico investiu comigo aí 10, 12 cartinhas pequenininha para guardar lá 3 mil reais por mês. Para investimento mesmo, eu não ia fazer nada com isso. Quando contemplei, eu falei, cara, eu quero vender minha cota. O cara pagou uma parcela de R$ 278, cara. E eu vendi a cota por 22 mil reais. Entendeu? Qual aplicação financeira te dá isso daí? E eu, sim, bato palma pro pessoal da aplicação financeira, né? Os caras que mexem com bolsa. Né? Eu ouvia, inclusive o Ariel é um que sempre me falou que no momento que o negócio tá tudo zebrado, caindo, é a hora que é compra. Entendeu? Que é a hora que o cara tem que ter coragem ali e investir mesmo. E aí eu vou muito no que você falou, né? Pensa, cara, o negócio tá caindo e você tá chuchando dinheiro naquele negócio ali, confiando e tal. Você tem que conhecer. Tem que conhecer demais. Sim. E assim... Tem estômago pra segurar, porque às vezes tá tudo despencando, você desespera, aí você perde mais ainda, então você tem que ter essa... Outra coisa, né, a gente fala aí, você é um cara que é cliente nosso, tem aqui cliente nosso aqui no estúdio e tal, mas todo mundo, cara, todo mundo precisa ter um consórcio, todo mundo. Primeiro, boleto educa. Segundo, você tem uma filha pequena hoje, com 6, 7 anos de idade, sua filha vai estar recebendo gorjetinha do vô, da avó, mesada sua e tal. O que vai fazer com aquele dinheiro? Para comprar brinquedo? Não, cara. Escola ensina hoje a você fazer conta financeira? Nenhuma escola ensina. Entendeu? Inclusive, a faculdade de Direito te ensina como é que você vai aplicar seus honorários? Jamais. Entendeu? Nunca ensinou, cara. Então, assim, se você hoje não se movimenta, cara, se você não começa a enxergar uma coisa que talvez todo mundo tem filho pequeno, fala assim, não, vou pensar nisso lá quando tiver 15, 16 anos, que tá mudando lá, igual no nosso caso, sai de Monte Carmelo, vem pro Berlândia para estudar. Cara, e se você pensar isso 10 anos antes? Exato. Vamos pegando um gancho do que você falou. Eu acho que educação financeira é tudo. E a gente não... eu falo nós brasileiros, né? Com pouquíssimas exceções. A gente não é educado financeiramente para poupar. A gente não é educado para guardar. O brasileiro não é imediatista, ele é desorganizado, irmão. Exatamente. E aí, cara, vamos pensar. Às vezes é muito comum você escutar, às vezes um pai, um amigo, pai de uma criança. Não, eu fiz uma continha para minha menina ali, uma poupança, e todo mês eu vou lá e vou depositar R$ 200. Beleza, tá poupando? Tá poupando. Um dia ela vai ter acesso àquilo ali, ótimo.
Mas às vezes tem forma de você fazer isso agregar mais. Mais acelerada, né? Ponto, cara, beleza. Então você vai depositar todo mês R$ 500, vamos pensar. Então, todo mês eu vou pôr R$ 500. Cara, vamos fazer um consórcio, por exemplo. Perfeito. Vou pegar uma carta, um consórcio, vou pagar uma parcela reduzida até a contemplação. Nesse caso, é para ela, você não tem pressa, não precisa de apavorar, não precisa dar lance, deixa, tocando. Você tá pondo 500, 500, 500. Contemplou. Não, mas não vou utilizar agora, que realmente que não faz sentido. Deixa Vou rendendo vender, lá ou vende. Vou vender, aí você vai ter mais um capital do que o que você tinha, porque você vai rentabilizar. Você pode fazer outra carta de consórcio, você pode pegar a diferença, você pode fazer outro investimento para ela. Ou amanhã ou depois, você tá com aquela carta contemplada, ao invés dela com 18 anos ter um valor na conta poupança lá que seria muito inferior a isso, eu vou comprar um terreno e vou pôr no nome da minha filha. Vou dar um exemplo. Não, tem Ou vários vou comprar o caminhos. veículo quando ela fizer 18 isso. anos, vou dar para ela. Mas não, vou comprar um terreno e quando ela tiver 18 anos, já tem o primeiro terreninho dela. E você conseguiu pagar ele sem você ver. E o boleto, ele educa mesmo. Porque às vezes, cara, um boletim de 200, 300, 400 reais, se você tem, você dá seus pulos e paga ele, né? Se você não tem, você gasta aquele dinheiro no churrasco. Não, o você dinheiro vai no- embora. Você fala, Você ó, vai qual no que é a almoço. frase que você fala aí do dinheiro aí? Se você não der um caminho pra ele fala que vai. É, a gente tem essa frase, né? Se a gente não disser agora pro nosso dinheiro pra onde ele vai, no futuro ele vai te dizer pra onde ele foi. Uhum. E, Você tá doido, Guilherme. tá cotovelada, meu irmão. em contrapartida, indo de encontro com isso, na verdade, por exemplo, você falou um negócio que a gente mostra isso muito para empresário. Porque o empresário, da mesma forma que ele olha pro o jurídico como um custo, ele olha pro consórcio como uma despesa. Não é nem custo, porque custo e despesa tem diferença. Sim. Custo te traz retorno, despesa é aquele dinheiro que Sim. escorre. Exato. Só que olha pra você ver, você falou de, pô, R$ 500 por mês, R$ 500 por mês. Às vezes você vai pagando isso no consórcio, você não tem noção da onde isso pode chegar. Trazendo de novo para um mercado financeiro, você vai pôr ali R$ 500 todo mês em renda fixa. Vamos lá, R$ 500 por mês, quanto tempo será que eu demoraria para juntar R$ 200 mil aportando R$ 500 por mês numa renda fixa? Vai demorar alguns anos, muitos bons anos. Agora, no consórcio, você faz ali R$ 500 por mês, uma cartinha de 200 mil. Cara, às vezes em 1 ano e meio, você traz o capital futuro a valor presente. E é essa conta que muita gente não faz. Por isso que eu sou muito a favor, primeiro, de alavancagem para depois você ir para o mercado financeiro. Porque primeiro você constrói patrimônio, que é o que você gosta, um negócio sólido que ninguém te toma, já gera renda, e com aquela renda, aí você vai preservar esse patrimônio aonde? Numa renda fixa, numa ação, com mais segurança, ali você já vai ter mais entendimento. Então tudo no final, cara, é questão de estratégia. Então a gente mostra muito isso para empresário que quer, por exemplo, construir a sede própria. Tem empresário que eu conheço que tá pagando R$ 12 mil de aluguel num negócio que não é dele. Se ele entender a conta inversa do negócio, a gente consegue construir uma sede própria para ele num lugar muito melhor, numa estrutura muito melhor, trazendo uma parcela de 12 mil que é o que ele gasta de aluguel, para uma parcela de 6 mil, por exemplo. Exato. Na hora que a gente mostra conta para empresário, eles ficam loucos. Fala, cara, mas ninguém nunca me explicou isso. Exato. Aí Mas é... aí é onde entra o planejamento, né? É Exatamente. você vê o consórcio não como um custo, como uma despesa, mas como um aliado seu no crescimento. E, na Exatamente. verdade, hoje ele é isso. Porque, por exemplo, cada pessoa tem seu perfil de investimento. Eu acho que cada um tem que ir naquilo que domina melhor, né? Tem gente aqui que é o famoso catireiro, né? O cara, ele é do negócio. Todo momento ele tá vendendo um terreno, ele tá vendendo um carro, ele tá vendendo não sei o quê. O cara é daquilo ali. E ele anda muito bem naquilo e consegue fazer aquilo rentabilizar para ele. Tá tudo certo. Tem cara que é mais conservador, que é um pouco mais pé no chão, prefere ganhar um pouco menos, mas ter mais segurança. Tem cara que é do mercado financeiro. Acho que a gente tem que ir onde a gente domina, primeira coisa. Porque não adianta eu querer fazer o mesmo investimento do Ariel ou do Bruno se eu não tenho a mesma pegada deles. Não vai dar certo, né? Não tem, cada um tem que Cada tentar, um no seu tem quadrado, que né, se irmão? achar. Mas é ver o consórcio, cara, como esse aliado. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um imóvel ali, outro aqui. Surgiu a oportunidade de um negócio. Pô, beleza, às vezes eu tenho condição de comprar. Vou vender tudo que eu tenho, por exemplo, desfazer de 2, 3 imóveis para adquirir aquele outro. Mas se eu me tivesse programado antes, eu poderia ter organizado uma carta de consórcio. Eu tinha 3, por exemplo, imóveis que poderiam servir de base para me jogar essa carta de consórcio. Sim. Pegar o capital dela, comprar o que eu queria comprar à vista, vai ficar desalienado. Aí, dependendo, às vezes, do tipo de imóvel que eu vou jogar essa carta de consórcio, eu vou alugar, o aluguel vai pagar a parcela do consórcio. O imóvel continuou sendo meu, o meu inquilino paga a parcela do consórcio,
em algum momento ela vai estar quitada, e eu comprei outro bem que, por exemplo, estava no projeto e está livre de desembaraçar. Isso é alavancagem. Mas tem que se planejar, porque um negócio desse, eu não vou ter uma Mas carta à aí- disposição a todo momento. Existe aquela questão, né, que a gente sempre fala, eu acho que todo podcast a gente fala isso. Que é o quê? O cliente sempre chega pra mim e fala assim, Bruno, surgiu uma oportunidade. Tá, mas você tá preparado pra ela? Entendeu? Exatamente. Esse é o primeiro ponto. E a maioria não está. E aí é onde vem a realidade, o choque de realidade, porque todo mundo sabe que o consórcio é barato, é isso, é aquilo, mas acha que o consórcio é milagreiro, né? E aí quando vem a realidade para a pessoa, cara, você é o exemplo puro disso. Que eu preciso resolver um problema. Pão, cara, aí eu cheguei para você e falei assim, você já viu que não rola se não se planejar, então vamos planejar. Aconteceu isso. E aí, por que você se planejou? Porque você teria uma oportunidade, como o seu carro foi um achado, né? Nós sabemos toda a história. Foi Belo Horizonte, você achou o carro? Interior de São Paulo. Foi aí, pertinho, né? Errei por pouco. Mas enfim, quando você me ligou, falou, cara, eu achei um carro particular, é assim, a jeito que eu quero, tal, não sei o quê. E você estava pronto para a oportunidade. E aí, o que Essa é a bacana diferença. dessa programação? Já estava na minha programação o carro. Ponto. Só que eu não queria dispor de um recurso para comprar ele, porque é um carro que eu vou ficar com ele um determinado tempo. Então não teria problema nenhum eu ter um consórcio sobre ele, pagar uma parcela por mês, que não é um carro que é para fazer negócio, é para o meu uso. Então não tem problema. Aí, o que eu fiz? Eu me programei para a carta de consórcio, conseguimos contemplar, comprei o carro, pago uma parcela hoje, entre aspas, ridícula, perto do bem adquirido, que às vezes, hoje, qualquer financiamento que o cara fizer de algo muito menor, ele vai pagar muito mais caro que eu pago, porque eu me programei. Então, eu pago uma parcela muito tranquila. E o dinheiro que eu usaria para quitar ela, eu comprei um terreno tá quitado. Que maravilha, hein? É case de sucesso ou não, rapaz? Isso vai virar corte, viu? Então, Não, ao invés de vi eu uns pegar três aquele já. dinheiro, colocar nela, no veículo, que é do meu uso, que logicamente, como todo veículo, vai desvalorizar. Eu vou perder um pouco de dinheiro. Eu joguei a carta de consórcio, pago a parcela sem problemas e comprei um terreno tá quitado. Agora, Maravilha. esse terreno, se Você aparecer sabe algum que- negócio amanhã, eu já tenho uma oportunidade com ele. Você sabe qual é uma ferramenta que eu uso hoje para questão de veículo, né? E tá dando muito resultado. Hoje a gente faz consórcio de veículo prazo de 10 anos. Porra, mas 10 anos pagando veículo. Não, não é isso. Eu acabei de comprar um carro novo, certo? Meu carro, vamos lá, tem 6 anos de garantia. O ideal é eu ficar um período com ele. Eu não sou um cara que aguenta ficar 5, 6 anos com Uhum. um carro, né? Mas vamos pôr aí que eu fiquei 4 anos com esse carro, né? Porque é um carro novo e tal, um patamar melhor, beleza. Cara, no dia que eu comprei, eu fiz um consórcio. Aí eu falei, pô, mas por quê? Por 10 anos de parcela, não é isso não. Quando esse consórcio sair, eu vou ajustar ele no prazo que eu quero. Não tem problema. Então, se ele sair agora, eu não vou usar, vou deixar essa carta rendendo. E talvez eu até venda a carta e tenha uma lucratividade bacana. Mas se ele sair lá com uns 3, 4 anos que eu quero, eu já vou estar comprando, meu carro vai estar quitado, eu vou estar comprando outro carro, né? Trocando meu carro por outro carro melhor ainda, pagando uma parcela absurda de barata, que é o que você falou aí, chega a ser ridículo a Uhum. diferença. E mais, enquanto eu não tenho um bem, por que eu jogo 10 anos? Porque quanto mais eu estico o prazo, menor vai ser minha parcela. Então eu Exato. tô pagando hoje R$ 487 por um crédito de R$ 100.000. E aí? Quem tem carro, troca de carro, irmão. Se você não se planejar agora, o que vai acontecer? Quando a minha carta for sorteada, minha parcela vai para 900 conto. Onde você arruma R$ 100.000 pagando R$ 900? Impossível. Cara, então é possível, né? E eu tô te dando o caminho, né? Possível sem ser consórcio. Sim, é possível. Você vai no banco hoje. Então olha o quanto o consórcio é poderoso nisso. E mais, convenhamos, R$ 487, se nós saímos com as esposas aí, ou nem isso, né? Vamos fazer um happy hour. Nós três gastamos isso aí numa sentada.
Então, olha que coisa mais barata possível do que isso. Eu falo que todo mundo que compra um carro zero, ou um carro seminovo, ou o seu próprio carro, que pode ser usado, não tem problema, ele tem que no outro dia fazer um consórcio. Exato. Entendeu? Porque Isso quem é- tem carro, troca de carro. Isso é a programação e planejamento. Comprei o carro. Eu sei que eu vou trocar ele. Pode ser em 1 ano, 2 anos, mas eu vou trocar. Eu já Exatamente. estou me programando para isso. Porque aí, a hora que eu for trocar, por exemplo, nesse exemplo que você deu, eu tenho uma carta, às vezes, 100 mil, com uma parcela de R$ 900. Eu vou sair do carro que eu tô, vou pegar o outro dele, ou que seja outro modelo, zero, e vou pagar R$ 900 por mês. E detalhe, uma outra estratégia também, que essa aqui foi uma sacada que eu tive também. Por exemplo, eu gosto de parcela. 10 anos, não tem problema. Adoro. Eu pai. gosto, Cara, parcelado eu compro até a lua. eu gosto. O que acontece? Uma estratégia com o Bruno também, que dá pra agregar nessa estratégia do Bruno, pô, ele faz o consórcio em 10 anos, 120 meses. Eu mostrei isso pra um cliente esses dias e chegou até a arrepiar. Falou, você tá louco? Eu falei, calma, você tá apavorado demais, deixa eu te explicar a estratégia. Ele acha que vai ficar 10 anos pagando. Aí eu falei, carro. cara, o que acontece? Você vai comprar um carro 0 km, não vai? Você não tem 5 anos de garantia da concessionária? Então a gente vai fazer o seguinte. Aí no caso aqui era mais nessa pegada. Ele já tem o carro, na hora que contemplar, ele vai comprar um carro com a carta. Cara, você vai comprar um carro, você não descapitalizou essa carta, a gente vai contemplar ela sem usar recurso próprio, é só sorteio o lance embutido, porque você não tá com pressa, tem carro. Na hora que contemplar, vamos supor que você pagou 2 anos dessa carta e contemplou. Você tem mais 8 anos de consórcio. Você vai comprar um carro 0 km, você tem 5 anos de garantia. Você vai ficar mais 3 anos com o carro, por exemplo, tá faltando 5 agora pra você quitar o consórcio. Só que agora você não vai vender o carro, você vai vender o ágio. Porque quando você vende o ágio, você não perde a depreciação do carro. Isso aqui é uma sacada que ninguém tem. Porque quando você está vendendo o ágio do consórcio mais o carro, você está valorizando o crédito, não o carro. Porque o crédito é barato. Uhum. E quando você vende crédito barato no mercado, você meio que isola o fator depreciação do carro. Porque o que você vai vender ali no ágio? Você vai vender o que você pagou de parcela. Entendeu? Porque se você for vender o carro, se o cliente for querer comprar o carro no ágio e quitar o consórcio, você vai pegar o mesmo dinheiro líquido do ágio. Porém, ele vai querer negociar o quê? O preço do carro, que é o valor final. Então, quando você vende o ágio do carro, o cliente não tá olhando pro preço final do carro, ele tá olhando pro ágio. Eu dou conta de pagar aqui 30 mil que tá me pedindo no ágio? Dou. As parcelas cabem no meu bolso? Exato. Cabe. E às vezes ele não vai conseguir pagar 150, 200 do carro, Exatamente. mas ele fala 30 mais 1.500 de parcela, eu pago. Porque é isso que eles fazem em financiamento, só que é um dinheiro muito mais barato. Aí o que você faz? Pô, eu usei o carro com garantia, usufruí do carro, tô vendendo o carro com mais 2 anos de garantia, vou pegar tudo aquilo que eu investi nesse negócio e vou fazer um novo projeto. E aí você vai alavancando. Vai assim, dar corte, hein? Consórcio é programação estratégia. e é um cuidado com o seu dinheiro. Porque você pega hoje aí um imobiliário, você vai fazer um financiamento de R$1 milhão, você vai pagar 12, 13 mil reais por mês de parcela. Na realidade, de juros que nós estamos atual aí vai ser nessa casa. 1 milhão de consórcio hoje até contemplar é 3.800. Depois vamos pôr aí que vai chegar a 8 mil reais, vamos pôr. Ou seja, dependendo da situação, a pessoa já tem um propósito. Eu vou fazer essa negociação, eu vou adquirir um bem nesse patamar. Mas eu não tenho capacidade, às vezes, ou de dispor à vista, ou se tiver, às vezes, não é interesse do cara. Ele tá cuidando do dinheiro dele. Porque ou ele vai pagar à vista, ou ele vai cair no financiamento, ou ele vai cair no consórcio. Só tem 3 Ou vai caminhos. fazer. Não tem jeito, ou paga à vista, ou consórcio, ou financiamento. Aí você pega um crédito de 1 milhão, 12, 13 mil reais de parcela, fácil, com a Selic do jeito que tá, porque tá dando. Só que tem um detalhe, né? É 360 meses, né? O Exato. consórcio é 240. Exato. Aí você tem mais tempo. Tudo bem que no financiamento, se você paga a parcela do final, você tem redução de juros. Não vou nem entrar nessa conta, não. Mas vamos pôr uma parcela de 13 mil. O mesmo crédito, você vem para um consórcio, a parcela de 8 para 13 é 5. 5 você faz mais 1 milhão. Isso, mais 1 milhão e meio. Você faz com 5 mil. Ou seja, às vezes a pessoa, não, mas eu tenho a capacidade de pagar a parcela. Não, nós não estamos discutindo a capacidade de pagamento. Nós estamos discutindo o que isso pode rentabilizar para você. Você pode adquirir o bem que você quer adquirir, pagar a parcela, sobrar um crédito que pode te render em cartas ainda mais Cara, 1,5 milhão. Guilherme deu aula hoje aqui, né? De como usar o consórcio de maneira inteligente.
Eu nem sabia que tinha esse tanto de pensamento aí, não. Agora eu vou até falar mais coisas pra ele. Agora nós vamos aumentar os dígitos do próximo projeto dele. Estamos E tem uma aprendendo, coisa, tem muito a cara, aprender. que você vai levar com você pra você nunca mais querer resolver os trem rápido comigo, tá? O tempo não é aliado do custo, irmão. No consórcio isso aí é lei. O cara quer um negócio rápido, esquece custo. O cara tá prezando só custo, esquece tempo. Essa balança. Você que mexe com direito, você vai entender bem do que eu tô falando da balança. Sim. Gui, acho que nós estamos indo pro final já, né, turma? Né? Já estamos indo pro final. Primeiramente aqui, considerações finais aí, meu querido. Gostaria muito que você deixasse uma mensagem o pessoal que está nos assistindo, né? Para quem já é nosso cliente, principalmente para quem não é nosso cliente, você tem seu momento de jabá. Aqui é. Bora mandar bala. É isso aí. Eu particularmente tenho boas experiências, né, com o Bruno. Graças a Deus, as nossas negociações todas foram boas. Além de ser seu amigo, né, de a gente ter uma amizade de longa data, eu acho que o principal é a confiança que a gente tem, a transparência, né, no trabalho que está sendo feito, a credibilidade. O Bruno, ele, pelo menos comigo, ele nunca criou uma expectativa que não iria ser suprida, ele nunca prometeu aquilo que ele não conseguiria entregar. Eu acho que isso é muito bacana. E quando a conversa é muito transparente, e a coisa vai acontecendo, você realmente vê que a empresa tem credibilidade, te dá tranquilidade, te dá segurança, tudo que eu precisei com ele, com a equipe lá, sempre muito bem atendido, né? Então, o que eu posso falar para quem não tem, façam. Eu indico e assino embaixo, né, da Aí, ó. Planejar Consórcio, porque é uma empresa realmente séria naquilo que faz. Um advogado falando que assina embaixo é importante para nós, né? Uma empresa, o pessoal não sabe, mas nós já temos uma parceria. Exato, já contratei, meu jurídico. exato. Já tô brincando. E assim, a gente sabe que nós não vivemos num país fácil. Você deu até o exemplo do seu avô. Eu acho que a gente não tem que olhar para governo, para política, para isso. A gente tem que fazer o nosso, né? Porque lá em cima ninguém vai fazer por nós, não. E eu acho que o consórcio ele é um aliado, seja para quem já tem uma capacidade financeira maior, aí é melhor ainda, né? Porque se você tem mais bala na agulha ainda, você consegue fazer a coisa acontecer de forma melhor ainda. Para quem está começando, eu acho que não tem nenhum aliado melhor do que o consórcio, porque ele vai se encaixar de acordo com o seu bolso. Qual que é a sua capacidade? R$200 por mês? Nós vamos fazer uma. Não, 1.000? Fazemos por 1.000. 5.000? Ou seja, você consegue moldar de acordo com a capacidade da pessoa, né? De modo que não te aperte, que não comprometa a sua despesa financeira, mas que ainda que seja pouco, aquilo já vai fazendo parte da sua programação financeira. E o pouco de hoje é o muito de amanhã, né? Então, eu acho que é isso aí, Fechou, viu? hein, meu irmão? Que isso. Antes de mais nada, vou deixar o David despedir de você, vou voltar para me despedir aqui. E, David, convidado hoje, deu aula, hein? Muito bom, gostei muito. Guilherme, obrigado pelo tempo aí que você separou pra gente bater esse papo, né? A gente sabe que o seu tempo é caro, valioso, escasso, mas obrigado, foi bate-papo muito legal, gostei muito de conhecer a sua mentalidade, seu trabalho. E aí você fica à disposição, a gente fica à disposição, na verdade, aí para te ajudar. Você é um cara que já tem uma mentalidade, já tem experiência, igual você falou, e que seja aí o início de vários projetos aí, né? Tá bom, Gui, obrigado, irmão, valeu. Eu que agradeço, tomara que tenha ficado bom. E eu quero finalizar com um convite para você que assistiu esse episódio. A gente falou muito sobre consórcio, sobre estratégia, a gente falou sobre alavancagem. Se você quer entender mais como é que funciona esse universo dos consórcios, a gente vai deixar um link para você fazer uma reunião de diagnóstico. A gente vai entender seu cenário, sua realidade financeira, seus objetivos, e a partir daí a gente vai traçar um plano e te apresentar dentro da sua realidade. Então, fica aqui meu convite, entre em contato com a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.